fazer desta homenagem a seus amigos. Ainda em tempo, nós queremos agradecer a presença do presidente da Academia Goiana Maçônica de Letras, José Mariano, o qual nosso presidente, aliás, o nosso escritor, Dr. Getúlio, também faz parte. Bom, para dar as boas-vindas aos presentes e para o seu pronunciamento, convidamos o anfitrião desta manhã, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, o historiador Dr. Jales Guedes Coelho Mendonça. Bom dia a todos, com alegria recebê-los aqui na nossa sede, no Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Há uns 2 meses atrás, nós tivemos aqui um lançamento do livro do jornalista Renato Dias. E foi a madrugada mais fria de Goiânia. E aí, 9 horas da manhã, não chegava ninguém. Tinha aí 10, 15 pessoas, eu estava esperando mais de 100. E aí ele me falou assim, o frio em Goiânia é igual a guerra, né? Arrasa! E o senhor é tão sortudo que hoje era 5h30 da manhã quando eu acordei, que a gente acorda para levar os meninos, né, à escola. Eu abri a janela lá do banheiro, estava uma temperatura excelente. Eu falei, doutor Getúlio, a primeira coisa que eu tive na cabeça, o doutor Getúlio é um sortudo mesmo, né? Que não vai ter nada de arrasador com o público que vai prestigiar nesse dia. Então eu queria saudar a mesa na pessoa do nosso desembargador Itanei Campos. Aliás, saudando o Itanei, tenho obrigação moral de saudar os 29 integrantes da Academia Goiana de Letras que votaram em mim, sufragando o meu nome. E como eu sempre penso, aceitando os meus defeitos e atribuindo-me qualidades. Então quero saudar aqui o desembargador Itanei. Nós entramos aqui junto no Instituto em 2013. Eu sempre aluno dele. Hoje ele fez um texto, já publicado no Jornal da Opção. Agradeço sobremaneira as suas gentis palavras, como sempre, comigo. Queria saudar o Mauri de Castro, que inclusive fará aqui uma apresentação depois da minha fala. O Baiano está aqui do lado dele, né, junto do Baiano. O Chaú, que junto com o Geraldo tiveram essa imprevidência de me lançar candidato. Quero pedir uma salva de palmas para ambos. A professora Leda Selma, um apoio decidido, resoluto, e inclusive ex-presidente da Academia Goiana de Letras. E uma amiga querida, que eu fui amigo do filho dela, sou amigo da filha, da Cíntia, então sou amigo da família como um todo. Muito obrigado, Leda. O Miguel Jorge, a professora Lídia Jorge, que hoje é considerada como uma das maiores escritoras portuguesas. E aí na solenidade eu falei, o Jorge está mandando o mundo, né? Aqui é o Miguel Jorge, Portugal é a Lídia Jorge. A Maria Badia, sempre querida, educadíssima com a gente, finíssima. E o meu professor Itanei Campos, né? Que temos uma amizade desde o CHL, quando eu fiz também concomitantemente a Direito, o curso de Ciências Sociais. E foi eleito junto comigo, né, o nosso governador Irapuã Costa Júnior, o que foi uma alegria muito grande para mim, né, poder ser eleito ao lado, ladeado de uma figura tão proeminente da história de Goiás e do Brasil. Acho que não esqueci de ninguém. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui no Instituto. Quem não conhece a nossa casa, por favor, faça questão de mostrar para vocês. Nós temos aqui a Casa Rosada, que foi restaurada pelo Cicobi. Foi um prédio fundado em 1939, né? E é o primeiro imóvel do setor sul de Goiânia. Aqui no andar de cima temos uma exposição do Otávio lá, já tivemos uma exposição do Dom Tomás Balduino.
depois do Jales Machado e agora do Otávio Lage. Então quero que vocês conheçam a nossa casa, o nosso estabelecimento, porque isso aqui é dos goianos, né? A gente faz aqui um trabalho voluntário em prol da cultura dos goianos. Eu não quero me alongar, doutor Targino, porque é o dia do senhor, terão ainda outras falas. Eu só quero terminar falando o seguinte: o senhor disse na sala que o senhor nasceu na Rua dos Molambos, né? Molambo, para quem não sabe, é maltrapilhos, né? Inclusive no Rio de Janeiro, o Vasco chama a torcida do Flamengo de os Mulambos. É isso? Quem gosta de futebol aí sabe disso. O vascaíno chama só o flamenguista de os Mulambos, estão chegando aí, né? E o senhor nasceu exatamente nessa rua. Quando o senhor falou essa expressão, esse vocábulo, eu lembrei na hora da rivalidade futebolística, que me é muito cara, embora pertença ao Vila Futebol Clube, como o senhor sabe. A maioria dos goianos, aliás. Estou bem acompanhado, a maioria dos goianos, né, desembargador Gustavo? Falando de Mulambos. Mas eu falava que o senhor nasceu na Rua dos Molambos. Mas o importante é que depois de 84 anos, o senhor vive na Rua dos Imperadores. Um grande abraço, obrigado. Bom, seguindo, nós convidamos para declamar uma poesia Mauri de Castro. Alô? Eu queria aquele microfone lá para a voz ficar. A voz é sua? Pensei que fosse o microfone que estava dando essa potência toda. Bom, gente, eu vou declamar a pedido do Dr. Jales um poema do Pompílio Diniz, porque tem tudo a ver com a história e essa casa. Pompílio é um poeta paraibano que viveu em Goiás muito tempo, por várias vezes a gente declamou poemas juntos no palco, e ele merece até um sarau, né? Olha, era vizinho aqui, morava do lado aqui, exatamente, E ele fazia sátiras, a poesia dele era muito jocosa, com todos os temas, inclusive com a advocacia, né? E muito interessante sobre a história da evolução humana, que os macacos processam o ser humano por dizer que os homens vieram deles, né? Então é muito interessante também. Bom, daria para a gente fazer algumas aqui, mas eu vou falar sobre as histórias do Brasil, né? Eu gosto muito de ver o lado satírico das coisas sérias, né? E Pompílio diz assim: Dom Manuel de Portugal, venturoso português, até começar de novo, menino do céu, é por isso, eu sabia que tinha alguma coisa a ver com o microfone, né? Dom Manuel de Portugal, venturoso português, avisou para o Cabral: cuidado com o genovês, vai depressa a todo pano antes que o americano tome aquilo de uma vez. Aí Cabral, bom comandante, querendo ao rei ser gentil, atirou-se ao mar distante. E no 22 de abril, quando avistou a terrinha, disse a Pero Vaz: caminha, vai descer aqui no Brasil. Aí o Pero Vaz, dando uma olhada, disse ao nobre lusitano: ô Cabral, meu camarada, não pode haver engano, tá tudo azul, cor de anil, só pode ser no Brasil, tá assim de americano. E Cabral disse: ai Jesus, vamos à terra benzer com o nome de Santa Cruz pro gajo não se meter. Sobe ao monte, Pascoal, e digo que a Portugal o Brasil vai pertencer. Porém, logo ao pôr do sol, quando a notícia correu, no mar gritou o espanhol: Portuga,
Brasil é meu. Ah, vá pro Racti e parta. Nós já mandamos a carta, Portugal já recebeu. Aí depois de tudo já certo, confirma o Papa, afinal. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Já mandei um jesuíta acabar com essa grita. Brasil é de Portugal. Ah, mas nem por isso os holandeses, comandados por Nassau, respeitaram os portugueses. E uma poderosa nau, guarnecida de trabuco, aportou-se em Pernambuco, dando início ao quebra-pau. Queriam os holandeses levar também seu quinhão. Não deram para os franceses lagosta do Maranhão? Aí Portugal fez a proposta. Já que não tem mais lagosta, vai Felipe Camarão. Napoleão Bonaparte, pequeno que nem um tio, porém grande e bona arte de manejar fuzil, fez Dom João VI em Lisboa pegar depressa a canoa e fugir para o Brasil. O Brasil muito ganhou com a família imperial. Em pouco tempo ficou Reino Unido de Portugal. E como os índios eram bravos, mandaram buscar escravos para o trabalho braçal. Aí depois, num grande veleiro, Dom João, de volta a Lisboa, falou para Dom Pedro I: a coisa aqui não está boa, tu vais entrar pelo cano. Os gajos americanos querem tomar-te a coroa. Aí Dom Pedro, vendo a coisa apertada, resolveu apelar para a sorte. E puxando a velha espada, enferrujada e sem corte, lá nas margens do Ipiranga, gritou para um índio de tanga: independência ou morte. O índio ficou calado, e como quem cala consente, o Brasil foi libertado. E Portugal felizmente nem ligou para a manobra, porque já tinha ouro de sobra do Brasil independente. Obrigado, Mauro de Castro, pela sua participação nesta solenidade. Bom, nós ouviremos agora o médico Dr. Delfino Machado, por gentileza, Dr. Delfino. Está pensando o quê, rapaz? Você quer ir lá nas autoridades? Posso falar bom dia a todos? Bom dia. É um fato e um fenômeno diferente na minha vida. Eu não esperava, mas meu irmão, Dr. Getúlio, me deu esta oportunidade de aqui falar e de estar presente com esta sociedade ilustre, certo? Eu quase mudo fico, mas não faz mal ficarmos mudos. Alfredo Eveny, na morte do lobo, La Mort du Loup, não sei se vós conheceis, a morte do lobo. A certa altura, Vinícius escreveu: c'est le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Traduzo: só o silêncio é grande, todo o resto é fraqueza. Está lembrado da morte do lobo? Sim, os caçadores estavam na floresta, avistaram o lobo com a loba e os lobinhos numa sombra. Um dos caçadores adiantou-se, fez a mira e desferiu. Mas antes disso, o lobo disse à loba: fuja,
ela fugiu com os lobinhos. E o lobo, ferido, tombou devagarinho, olhando para o caçador, sem nada dizer. E aí foi que Vini escreveu esses versos. Só um silêncio é grande, todo o resto é fraqueza. Sim, mas de vez em quando a gente falar algumas palavras é importante. Exupéry, na Cidadela, escreveu: só através de um cerimonial tu poderás comunicar. É importante. Estou participando hoje deste cerimonial grandioso que levarei comigo para a eternidade, que é hoje. Vós não sabeis disso? Eu vos ensino. A eternidade é agora. Escreveu um grande mestre: cada minuto, cada segundo é de um valor infinito, porque é o representante de uma eternidade inteira. E nós ficamos escravizados, neurotizados com os séculos passados e com os séculos futuros. Isso tudo é ilusão. Não há. Só existe o aqui e o agora. É este instante em que nós estamos vivendo. Só existe o aqui e o agora. Muita gente fica escravizada, certo? Mas não. Repito, cada minuto, cada segundo é de um valor infinito, porque é o representante de uma eternidade inteira. Qual é o título do livro do meu irmão que ele lançou hoje? Liberdade da Pedra. No meio do caminho tinha uma pedra, estáis lembrados? Tinha uma pedra no meio do caminho. Ioc e Noé, um médico, escritor, escreveu, não sei se vós conheceis, uma obra cujo título é O Caminho das Pedras. Reli a obra, corrigia, porque ele falou-nos de muitas pedras, que nós temos pedras no caminho. Há umas pedras grandes, há umas menorzinhas. Ele disse que nós devemos contornar as pedras grandes e seguirmos em frente. As menores nós podemos saltar. Eu corrigi no livro, ele esqueceu-se de uma pedrinha pequena, brilhante, de diamante, que nós não devemos saltar, nós não devemos contornar, mas apanhá-la, ou apanhá-las, se forem muitas, e guardá-las conosco. Pedrinhas de diamantes. E ó, eu lhe digo, no seu caminho das pedras, bote estas pedrinhas brilhantes de diamantes que nos enriquecem. Muito bem. Ó, estou tentando utilizar adequadamente este aparelho. E o pessoal ainda não aprendeu, não pode ficar muito perto da boca porque há ressonância e atrapalha a audição. Tem de ficar um pouco mais afastado. Estais me ouvindo? Sim. O que eu falarei mais? Não sei o que. Grande é a tarefa do pão, que gera o reconhecimento e a simpatia. Ouvistes? Decorastes? Aprendei a decorar as sentenças nobres e célebres. Aprendei a decorar. Vós sabeis o que é decorar? É levar do cérebro para o coração. Decorar. Cordes, coração. É uma profilaxia da demência quando nós decoramos. Muita gente não sabe isso. Estou tentando divulgá-lo
agora, recentemente, viu, Paulo? Cadê meu sobrinho? Daí. Decorar é uma profilaxia contra CCL, comprometimento cognitivo leve, contra estados demenciais. Muita gente não sabe disso. Nós podemos reativar células nervosas que estão paralisadas em nosso cérebro em repouso, são os chamados neuroblastos. Assunto de um trabalho que publiquei em 1964, quando me achava no final do primeiro ano de medicina. Os neuroblastos existem? Não. Existem os neuroblastos. A criança, o adolescente, o mais jovem, o adulto, o velho, ainda tem no seu cérebro neuroblastos, viu, Paulo? Isso é inédito na literatura neurológica e psiquiátrica. Neuroblastos, que podem ser reativados, e eu estou tentando fazê-lo, para que eles passem a trabalhar. E um autor recentemente publicou um trabalho chamado Recuperação Cerebral, onde ele disse que há nova neurogênese, produção de novos neurônios. Não é verdade. Reativação dos neuroblastos, e aí permanece, graças a Deus, nós os temos ainda. Mas decorar é um exercício muito importante para reativarmos os neuroblastos. Grande, vou encerrar, é a tarefa do pão que gera o reconhecimento e a simpatia. Repito para que decorem: grande é a tarefa do pão que gera o reconhecimento e a simpatia. No entanto, muito maior do que a tarefa do pão é o ministério do abecedário, que opera o divino milagre da luz, estabelecendo a comunhão magnética entre a inteligência do aprendiz de hoje e a mente do instrutor que viveu há milênios. Não sei se compreendeu. Repito, mais do que a tarefa do pão, maior é o ministério do abecedário, que opera o divino milagre da luz, estabelecendo a comunhão magnética entre a inteligência do aprendiz de hoje e a mente do instrutor que viveu há milênios. Estou a falar-vos acerca do livro, procurando homenagear simplicidade, o nosso dileto escritor, Dr. Getúlio Tarquínio Lima. Meu assim, encerrando, eu aprendi com quem eu considero o maior psiquiatra da Terra, Carl Jaspers. Vocês já ouviram falar? Carl Jaspers, para mim, o maior psiquiatra que nós temos. O que foi que ele disse num dos textos que escreveu? Nós devemos conviver com os grandes, dando-lhes de novo a palavra, repensando os seus luminosos pensamentos já pensados. Repensando os seus luminosos pensamentos já pensados. Onde é que vamos encontrá-los? Nos livros. Repensando os seus luminosos pensamentos já pensados. Que coisa maravilhosa. Eu pensava assim: eu vou conviver com os grandes, repensar seus luminosos pensamentos já pensados, e esses luminosos pensamentos já pensados serão meus. Aí conversei com o Jasper, falou: não, meu filho, não é não. Você continuará
com seus pensamentos obscuros, os luminosos pensamentos já pensados vão iluminar os seus pensamentos obscuros. Eis a importância do livro. Encerrando, por uma fatalidade dessas que descem do além, o século que viu Colombo viu Gutenberg também. Quando no tosco estaleiro da Alemanha o velho obreiro a ávida imprensa gerou, o genovês salta os mares, busca o ninho entre os palmares, que a pátria da imprensa achou. Por isto, homenageando, ó bendito o que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Compreendestes, né? Ó bendito que semeia, aqueles que pegam da pena, da caneta, do papel e ali lançam os luminosos pensamentos já pensados para que nós possamos conviver com eles e iluminar os nossos pensamentos obscuros. Ó bendito que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. E perguntei, porque o mestre Karl Jaspers disse: nós precisamos conviver com os grandes, repensando seus luminosos pensamentos para nós nos reformarmos. Guardai bem esta. E eu perguntei para ele: nos reformarmos por quê, mestre? Ah, meu filho, é porque estamos ainda deformados. Então, através do convívio com os grandes, nós nos reformamos. Tanto parabéns por tudo mais bonito que você lançou. E este não é o último, porque não foi o primeiro. O Senhor continuará para sempre neste sagrado ofício que o Pai lhe confiou. É um sagrado ofício. E repetindo, será que guardaste? Ó bendito que semeia livros. Continue a fazê-lo, a semear. O livro caindo na alma é germe. O germe é uma sementinha que, se for bem tratada, germinará, crescerá, dará folhas, flores e frutos também. E assim nós seguimos as pegadas daquele. A terra é um caminho das pedras. Há pedras adversárias que querem impedir-nos, caminho das pedras. Mas observai bem, este caminho das pedras está direcionado para a estrada real. Que é a estrada real? É aquela que nos conduz ao Pai. Disse: muito obrigado pela atenção e pela oportunidade. Obrigado, Dr. Delfino. A seguir, ouviremos a autora do prefácio do livro, lançado nesta ocasião, professora doutora Vera Lúcia Paganini. Bom dia a todos e todas. Eu quero cumprimentar a mesa na pessoa da Linda Isolda. Cumprimentando-a, cumprimento todos e a plateia também. Eu tenho a liberdade de dizer Linda Isolda porque eu tenho a honra de ter a sua amizade. Muito obrigada. Uma honra também é falar aqui hoje, e eu serei bem rápida. Eu não sei por que ele teve essa ideia de me escolher para fazer um prefácio do livro dele. Eu não sou escritora,
Eu sou Vera Lúcia Alves Mendes Paganini, professora de literatura da UEG, esposa do Júlio Paganini Filho, de quem eu herdo o nome, aliás, não é? E não escrevo, não sou poeta, sou professora admiradora. Talvez seja pela admiração. Quando eu conheci o poeta Getúlio Targino, preciso fazer uma justiça. Foi pelo amigo jornalista Paulo Rolim. Ele estava fazendo curso no Basileu França e ele me convidou para uma pequena fala com os colegas e lá estava o doutor Getúlio. Como eu não sou de Goiânia, mas eu resido em Goiânia já há muito tempo, sou goianiense já de coração, eu não o conhecia pessoalmente, não é? Os poemas conheço de algum tempo, como professora, levando para a faculdade. Sou professora de literatura na UEG, já disse. E aí fiquei conhecendo o Dr. Getúlio. E eu me apaixonei. Calma. Me apaixonei pela poesia do Dr. Getúlio, pela competência do Dr. Getúlio e depois pela gentileza, pelo cavalheiro que ele é. E aí, como sou muito leitora dele, deve ser por isso o convite. Fiquei muito honrada. É uma honra tremenda estar aqui falando com vocês sobre essa obra, mas eu quero dizer que eu conheço muitas das obras dele. A Liberdade da Pedra, tem uma peculiaridade que talvez seja a parte mais interessante que nos traga hoje aqui. É a sensibilidade da crônica. Ele é sonetista. Gente, ele escreve soneto. Magnífico, soneto clássico, não é? Mas vocês sabem disso também, não é? Ele é poeta de muitos estilos, de outras poesias. Eu não digo de poemas, não. Escrever poemas, todos nós nos metemos a escrever poema algum dia, né? É só colocar um verso debaixo do outro que isso dá certo. Mas ser poeta de escrever poesia, aí é uma coisa diferente. Então ele é um poeta de poesia, mas ele é também um cronista. E quando eu aceitei escrever esse prefácio, foi para dizer da magnitude que eu vi nesse aspecto de observar a pedra como vida. Nós temos uma forma de ver o que a gente diz de seres inanimados ou qualquer coisa nesse estilo, né? Mineral. Não, mas ele dá vida à pedra. Ele coloca a pedra como um ser que deve ser respeitado como nós. Mas ele faz isso com poesia. Ele não faz isso com palavras simples, não é? E eu quero só deixar essa mensagem, que foi uma das coisas que eu coloquei no prefácio, que eu penso que resume o que eu gostaria de dizer para ele. Gostaria de dizer muita coisa, né? Tem muita coisa a dizer, mas a gente vai resumir com isso que eu coloquei aqui. Além do grande sonetista, que já conhecemos, tanto pelo conteúdo quanto pela forma, ele nos traz uma seleção de crônicas delicadas e ao mesmo tempo fortes, que é o que eu digo da biografia dessas crônicas. Linguagem simples, aborda o dia a dia de forma original, e ele tem essa particularidade de nos dizer seriedades com muito senso de humor. Aliás, eu penso que ser bem-humorado é uma questão de vida, né? Porque a gente vai sobrevivendo pelo humor, certo? Então, por isso, eu acho que ele ainda tem muitos anos pela frente aí, né? Tem um estilo de conversa, então, parece, quando você lê a crônica, que é uma confidência, que ele está te contando ao pé do ouvido essas coisas que ele diz aqui. Por isso, eu penso que é importante, é gostoso, é uma delícia ler esse livro, tá bom? Quero deixar meus agradecimentos a ele, ao Dr. Getúlio, pela honra de ter podido escrever esse prefácio. É isso.
Ouviremos neste momento a professora de Literatura e Crítica Literária, escritora Jô Sampaio. Bom dia a todos. Na pessoa do anfitrião, doutor Jales, agora acadêmico da Academia Goiana de Letras, eu cumprimento a mesa e cumprimento também na pessoa do homenageado, poeta doutor Targino. E cumprimento o auditório na pessoa da poetisa Leda Selma. Maravilha! Bom, falar sobre o doutor Targino, a poética dele, não é coisa fácil. Simplesmente não é. Mas eu, diante do que eu ouvi hoje, eu fiquei pensando, caso o doutor Targino fosse fazer uma paráfrase de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, um poema enorme que todos aqui conhecem, né? Temos Severino retirante com aquela dificuldade imensa para se identificar. Então eu acho que se o doutor Targino fosse fazer uma paráfrase, uma intertextualidade de Morte e Vida Severina, talvez ele diria assim: meu nome é Targino, fui engraxate quando menino, venho da Rua do Mulambo, hoje sou tão elegante quanto um dançarino de tango. Uso beca, uso toga, uso túnica inconsútil, uso paramentos maçônicos, e eu vim da Rua do Mulambo. E assim por diante, vamos parar por aqui. Outra coisa, pegando um novo gancho, o doutor Jales falou que o doutor Targino é imperador, mais ou menos assim, e ele tem nome de imperador, Getúlio Targino, que nome pomposo, não é? E ele é um aristocrata da poesia, um aristocrata das letras, tem publicações de cunho maçônico, cunho jurídico, cunho literário, fala aos moços, aos estudantes. Então ele é um aristocrata da poesia. E por que eu estou aqui hoje? Se esse aristocrata da poesia tem tantos súditos, por que eu? Eu acho que eu estou aqui simplesmente por causa de um artigo que eu publiquei recentemente em Opção sobre a poesia dele. Que maravilha, gente. Então, o doutor Targino, ele é um clássico. Ele conserva o aspecto formal da poesia parnasiana, que por sua vez bebeu nas águas do classicismo. Entretanto, ele, embora sendo parnasiano com relação à forma, ele não é com relação aos sentimentos, porque uma das características da poesia parnasiana é a isenção de sentimentos, e ele se entrega. Toda a poesia dele é carregada de afetividade. Quem conhece a poesia do doutor Targino sabe que os sonetos dele são perfeitos na métrica. Ele faz decassílabos, ele faz dodecassílabos, heróicos, sáficos, tudo ritmado. Eu falo porque eu já expandi. Decassílabo heróico, decassílabos sáficos, tudo muito bem ritmado. Mas saindo um pouco do campo da poesia e entrando na prosa, eu quero me referir a uma crônica. A crônica é uma extensão da epopeia, não é, gente? O gênero épico nos deixou romance, crônica, contos, etc. E a crônica é pequeníssima, e por ser pequena, dificilmente ela nos prende. Mas as crônicas do doutor Targino nos prendem.
Vou citar apenas uma e encerrar logo. Ele tem uma crônica em que ele diz o seguinte: assim que ele foi eleito para a Academia Goiana de Letras, ele convidou os amigos para um jantar no Umuarama Hotel. E quase todos os acadêmicos foram. Num determinado momento, um certo confrade aproxima-se dele e diz: Getúlio, eu não votei em você. Aí, doutor Getúlio, com aquela diplomacia toda: eu compreendo, amigo, cada um tem suas escolhas. E pronto, acabou o papo. Poucos minutos depois, a mesma criatura aproxima-se dele e diz: Getúlio, eu, além de não ter votado em você, eu fiz campanha contra você. Ai, Deus. Ele ficou mais estupefato ainda e ficou fazendo toda aquela diplomacia para não desafiar o petulante. E o tempo passou. Alguns minutos depois, o mesmo maledeto aproxima-se dele e diz: Getúlio, eu não votei em você, eu trabalhei contra você e eu fui assistir a sua solenidade de posse, porque eu tinha certeza de que seu discurso seria uma porcaria. E quando você começou com aquela citação em espanhol, eu falei: tá vendo? O homem não presta. Mas eu te falo, à medida que você foi falando, foi desenvolvendo a sua fala, eu fui ficando tão encantado, tão encantado, tão encantado. E agora eu falo: você é um homem. Você é um homem. E a partir daí surgiu uma enorme e sincera amizade entre os dois. E quem é esse petulante maledeto? Quem? Pasmem, senhores, todo mundo vai ficar de queixo caído. Mariane Hortêncio. Bom, meus amigos, eu vou parar por aqui porque o tempo urge, porque a poesia dele inspira tanto e dá vontade de continuar falando. Então, muito obrigada pelo privilégio de me conceder essa palavra. Eu só tenho a agradecer, embora eu não me sinta à altura. Eu fiquei até surpresa quando fui chamada para vir compor a mesa. Agora, só mais uma coisinha. Fiquei encantada com o nome da dona Isolda. Olha, Isolda das Mãos Brancas. Tristão e Isolda. Mas que nome! Que nome! Muito obrigada a todos. Parabéns, doutor Targino, por essa homenagem extremamente merecida. Parabéns, parabéns, parabéns. E a sua poesia é divina. Obrigada. Muito bem, dando sequência, nós ouviremos o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga.
todas e a todos o meu cordial bom dia. Permito-me, sem desonras protocolares, não declinar a nominata. O faço para não gerar a fadiga, a aflição e o desespero. Mas sintam-se todas e todos devidamente reverenciados. Eu faço de pé, mas com minha alma de joelhos. Minhas senhoras e meus senhores, assomo a esta tribuna em rasgo de assinte. Aqui pedi para estar. E o fiz assentado em duas autorizações. A primeira, não por dever ou obrigação de ofício, mas por prazer de ofício, porque sou o primeiro orador da diretoria desta casa. A segunda razão, e talvez a de melhor e maior significação, é o diletantismo pessoal. Não falar nesta oportunidade seria uma omissão que não me cai bem. Vim, professor Getúlio Targino, e vim de perto. E vim, e se aqui estou, e se aqui cheguei, e se na minha formação acadêmica, que me levou a transitar pelo Ministério Público de Goiás, de chegar ao Tribunal de Justiça, de hoje presidir o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, muito tem do querido mestre, porque chovei os bancos da academia sob a sua orientação como lente universitário, titular da cadeira de Direito Civil. Referenciado como retirante, corrijo a observação. O senhor não é retirante, o senhor é chegante. Chegou à terra de Goiás sob as bênçãos de Santana, integrou-se a este povo sem perder os seus vínculos com o querido Piauí, tornou-se um dos nossos, não por reivindicação, mas por pertencimento natural. Muito devemos, muito reconhecemos. O senhor disse na abertura do evento que se lhe presta, entoando o cântico de agradecimento. Rememoro Sobral Pinto: justiça não se agradece, justiça se aceita. Aceite, professor Getúlio. O senhor é merecedor de todas essas saudações e reverências, pelo homem, pelo chefe de família, pelo professor universitário, pela sua qualificação intelectual, pelo escritor de nomeada, pelo poeta, por tudo aquilo que se dispôs e entregou a nós, goianos de origem. Portanto, professor Targino, o nosso brado de agradecimento, e a você me dirigindo, peço-lhe as bênçãos. Meu muito obrigado. E antes de ouvirmos o pronunciamento,
do homenageado Dr. Getúlio Targino, gostaríamos de convidá-lo à frente para que todos possam assistir nesta solenidade em sua homenagem mais uma de suas brilhantes habilidades, o canto. Portanto, senhoras e senhores, com vocês, o escritor, compositor, letrista e cantor Getúlio Targino. Tem que haver uma explicação antes, porque acho que pouca gente sabia que eu mexia com essas coisas. Realmente, já há alguns anos, estamos envolvidos com a composição de música sacra. Estamos com mais de 100 letras e melodias. Mas para me socorrer numa hora essas armadilhas que o nosso presidente amavelmente coloca no nosso caminho, e pedir o apoio, a ajuda do maestro Heber dos Santos, deste grande arpista e violonista, nascido, conhecido nesse estado inteiro, nesse país inteiro, e o percussionista Wendel, irmão do maestro, para cumprirem as minhas palhas. Eu escolhi, dentre as músicas compostas, em primeiro lugar, esta que é o Socorro Divino. Nós vivemos uma situação de atribulação, de luta, de dificuldade. Então, é sempre bom que a gente se recorde que é um socorro. Nós temos a quem buscar, nós temos onde procurar amparo e apoio nas dificuldades. Por isso a música Socorro Divino. Quando negrou do tempo tua alma inquieta, o sol se escondeu e o vento muito frio te enregelar. Busca no teu trajeto falhas a corrigir, pois se te afastas dele, só poderás cair. Mas queda mais profunda não te separa da graça. O mal não te confunda, teu Pai te quer, te abraça. Quando teu oceano tiveres que passar e tudo for desencano, quem pisará o lagar?
por Ele vencerás. Quando o dilúvio aponte junto a teu coração e turvo for o horizonte, quanta tribulação, quase já sem saída, ouve a voz do Senhor, constrói com fé a arca, firmado no amor, trabalha com humildade, deixa sorrir os incrédulos, e ao fim da verás a luz dos céus. Que a gente sonha, que são tantos os problemas, as dificuldades da vida, os tropeços, as dores, que a gente fica sonhando com um mundo mais bonito, de mais amor, mais compreensão. Então eu também tive o meu sonho número 1. Sonhei que um dia claro resplendia numa bela pátria, paisagens em par, e em todo canto eram alegria e felicidade a nos contagiar. Sonhei que um dia claro resplendia numa bela pátria, paisagens em par, e em todo canto eram alegria e felicidade a nos contagiar. Sonhei que nesse plano do viver não havia guerras nem temor, todos tinham a noção do ser, todos tinham um Pai e Senhor. Sonhei que nesse plano do viver não havia guerras nem temor, todos tinham a noção do ser, todos criam o Pai e Senhor. Lá não havia dor, era a mansão do amor. Jamais eu vi naquele lugar santo alguém sem um manto para se cobrir, ninguém faminto ou a gemer num canto, nem a mão tostada de tanto pedir. Jamais eu vi naquele lugar santo alguém sem um manto para se cobrir, ninguém faminto ou a gemer num canto, nem a mão tostada de tanto pedir. Lá não cheguei a ver distinção, pois a vida era além do pão, era fonte viva interior, era luz do meu consolador. Não cheguei a ver desilusão,
dor era a mansão do amor. Nesse lugar do sonho não havia uma voz de angústia ou de injustiça só. A violência nem a tirania a ninguém punia com travor do pó. Neste lugar do mundo não havia uma voz de angústia ou de injustiça só. A violência nem a tirania a ninguém punia com travor do pó. A morte era coisa do passado e viver era fazer bem. O tropeço fora perdoado, ninguém era credor de ninguém. A morte era coisa do passado e viver era fazer o bem. O tropeço fora perdoado, ninguém era credor de ninguém. Lá não havia dor, era a mansão do amor. Como quisera jamais acordar para rever a terra assim tão desigual, sentir na pele a peste a se alastrar como veloz torrente com o vigor do mal. Como quisera jamais acordar para rever a terra assim tão desigual, sentir na pele a peste a se alastrar como veloz torrente com o vigor do mal. Então, no sonho mesmo compreendi o valor desta grande missão. Muda o mundo interno que há em ti, teu esforço não será em vão. Então, no sonho mesmo compreendi o valor desta grande lição. Muda o mundo interno que há em ti, teu esforço não será em vão. Lá não havia dor, era a mansão do amor. Puxa, que Piauí vem arretada, hein? Uma gente boa, né? Bom, após essa belíssima apresentação musical, convidamos agora o escritor, cantor, Dr. Getúlio, para a entrega de um exemplar do seu 19º livro, de sua autoria, claro, que nesta solenidade está sendo lançado oficialmente, A Liberdade da Pedra. Ele entregará ao presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, Dr. Jales Guedes Coelho Mendonça. Bom, convidamos para o seu pronunciamento o advogado, professor, jornalista, cantor, compositor e letrista, membro fundador da Academia Goiana Maçônica de Letras, membro há 61 anos do Grande Oriente do Brasil, já tendo sido deputado federal maçônico, membro do Conselho Federal, ministro e presidente do Supremo Tribunal Maçônico, ex-presidente da Academia Goiana de Letras, Dr. Getúlio
Targino. Peço permissão, em razão da hora, para cumprimentar a todos que aqui se encontram, começando pela mesa. Cumprimento a todos, na pessoa do presidente da casa, Dr. Jales Guedes. Cumprimento a todos os amigos que compareceram e desejo apresentar estas poucas palavras, pequenas digressões sobre o sentimento de gratidão. Meus senhores, minhas senhoras, a vida é um rigor abençoado, no qual o aprendizado constante nos leva sempre, se formos humildes o suficiente, ao crescimento, ao aperfeiçoamento e à vitória. Eis-me assim aqui, ao cabo de uma jornada de 72 anos de uso, prática e aperfeiçoamento da arte oratória, na qual me iniciei aos 12 anos de idade, na cidade do Rio de Janeiro, falando nos cultos dominicais, pedindo auxílio divino, para que possa dizer a todos vós, o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, as academias de letras e artes aqui representadas, as autoridades do Estado, os confrades, as confreiras, ex-alunos e alunas, e, como vos vejo a todos, meus amigos e amigas, algumas palavras de agradecimento, sem embargo e apesar da emoção incontida que me assalta o coração e conturba a mente, escondendo as palavras que preciso falar, proclamar e traduzir aquilo que efetivamente sinto neste momento. Já passei no caminho da vida, que se me traduziu deveras a partir de uma pequena caixa de engraxate, com a qual aos 13 anos comecei a jornada que me faria depois radialista, jornalista, professor de ensino médio e de ensino superior, advogado, escritor, esposo, pai, avô e bisavô, mas sempre um batalhador permanente na busca de algo melhor, de uma visão mais clara da vida, a partir do reconhecimento de minhas falhas pessoais e no afã do aperfeiçoamento próprio. Este Estado que me acolheu e me ofereceu a sua cidadania foi e é o palco integral desta jornada, onde não me faltaram oportunidades para ser o que sou e chegar onde cheguei. Achei que a esta altura, aos 84 anos, tudo que me poderia acontecer já aconteceu, sendo o tempo de começar o meu recolhimento. Eis que de súbito vem a indicação do ilustre presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, Dr. Jales Guedes de Mendonça, para que eu integrasse esta galeria de pessoas ilustres, a respeito de cujas vidas e obras devesse a instituição levar a efeito uma exposição para conhecimento público. Confesso que até agora não consigo atinar com o critério que me guindou a este patamar de relevância, a não ser a enorme receptividade e simpatia do povo goiano. Este mesmo que me fez cidadão honorário de Anápolis, cidadão honorário de Goiânia e cidadão honorário do Estado de Goiás. Dito isto, nenhuma palavra outra será mais poderosa e traduzirá melhor o que sinto do que esta: gratidão. Gratidão cuja presença
até Jesus reclamou. No episódio da cura de 10 leprosos, com os quais se deparou a caminho de Jerusalém, passando pelo meio de Samaria e da Galileia. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Gritavam e imploravam: Mestre, tenha compaixão de nós, os 10 leprosos. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se ao sacerdote. Porque eles, os sacerdotes, é que atestariam se estavam curados ou não. E aconteceu que, indo eles, foram curados. E um dos 10, que era samaritano, raça repudiada pelos judeus, voltou dando glória a Deus e prostrou-se aos pés de Jesus, agradecido. E Jesus lhe disse: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse para agradecer a Deus, senão este estrangeiro? Levante-se e vá, a sua fé o salvou. É assim que aqui me encontro para esta palavra de gratidão, por esta homenagem grandiosa que jamais imaginei receber ou merecer. Eu, um simples filho do Nordeste, agradecido a Deus e a vós todos por esses momentos grandiosos e inesquecíveis, porque gravados no coração. E ao buscar palavras, socorre-me primeiro Santo Tomás de Aquino, doutor da igreja, com o seu Tratado da Gratidão. Segundo ele, a gratidão se manifesta em 3 níveis. O primeiro, superficial, assenta-se do reconhecimento. O beneficiado reconhece o benefício que recebeu. Fica-lhe claro, no plano intelectual, o fato pelo qual agradece nesse mesmo nível. O segundo nível, apontado como intermediário, tem o sentido de louvor, de dar graças pelo bem que foi alcançado, pela intervenção de alguém. E o terceiro e o último nível, o mais profundo, cria uma obrigação, um vínculo entre o beneficiário do acontecimento e o bem feito. Esta primeira grande ajuda que extrai das reflexões do sábio da igreja me conforta e me dá um ânimo para a tarefa que me propus ao tomar da palavra nesse momento. Mas ainda vacilo sobre como me expressar, como dizer de minha gratidão. E vou às línguas e vocábulos ou expressões que nelas traduzem essa gratidão. Em inglês, thank you. Em alemão, zu danken. Mostram isto, mas sinto que traduzem a gratidão no primeiro nível, o intelectual. E preciso desesperadamente mais do que isso. Me dirijo ao francês com a palavra merci, ou ao italiano com o vocábulo grazie, ou ao espanhol com o termo gracias. Mais suavidade, mais louvor, mas ainda me põe estático no segundo nível, o intermediário do agradecimento. Aí então o achado, a solução, a salvação para a minha angústia. O terceiro nível da gratidão, aquele que traduz obrigação, vínculo verdadeiro e forte, que se criou entre as partes. Este só encontra a tradução perfeita numa palavra, de apenas uma língua.
a nossa última flor do lácio, inculta e bela, como a queria Olavo Bilac, o nosso português. Só ele abriga em seu seio esta palavra: obrigado. Com ela, quem quer demonstrar gratidão declara expressamente que se sente obrigado, ou seja, eu me obrigo com você por ter me feito isso. Eu me obrigo com você por ter me feito isso. E é nesse sentido, com este fervor e reverência, que me dirijo a todos vós para dizer-vos: muito obrigado. Eu me obrigo convosco por me haverdes dado tanto. E saio tranquilo da cena, consciente de que o tudo que não pude dizer ou mostrar não importa, porque, como mostra o imortal Antoine de Saint-Exupéry, pela boca do Pequeno Príncipe, o essencial é invisível para os olhos. Muito obrigado. E daqui a pouquinho, ao final aqui desta solenidade, o Dr. Getúlio Targino estará autografando os exemplares de sua obra para quem desejar aqui mesmo no auditório, tá bom? Para as considerações finais e encerramento desta solenidade, convidamos o presidente do IHGG, Dr. Jales Guedes Coelho Mendonça. Um abraço a todos. Agora o Dr. Targino irá autografar a sua bela obra. Muito obrigado a todos.